Bom, a gente tem anunciado para você aqui, né, o retorno dos trabalhos da CPI da pandemia. Já começa amanhã, depois desse recesso parlamentar, e com o depoimento do reverendo Hamilton. É sobre esse assunto que a gente fala agora. O senador Eduardo Girão está ao vivo com a gente. Ele que é do Podemos do Ceará e tem os detalhes agora para a gente conversar um pouquinho sobre a retomada desses trabalhos. Boa tarde, senador. Bem-vindo. Boa tarde. Gratidão, Lene, gratidão, Cíntia. Uma honra, uma alegria estar aqui participando com vocês na Band News. Senador, a gente tem uma virada aí, né, nessa retomada dos trabalhos amanhã, com uma mudança, né, nas cadeiras, uma dança das cadeiras ali nos parlamentares que vão fazer parte, né, nos senadores que vão fazer parte dessa comissão a partir de amanhã, com o retorno dos trabalhos. Como é que o senhor avalia essa mudança aí na base da CPI que retorna os trabalhos amanhã? Olha, eu espero sinceramente que durante esse período aí de 15 dias, os senadores que compõem a CPI tenham feito reflexões, tenham conversado com as pessoas nas ruas, nas feiras, nos mercados, né? E tenham percebido que a população não quer essa briga política, não quer antecipar um calendário do ano de 2022 para agora, por projeto de poder. As pessoas querem a verdade, com serenidade, as verdades do governo federal e as verdades também dos estados e dos municípios, né? Toda a verdade. E a gente percebe que a CPI, pelo menos nesse primeiro semestre, é muito claro que ela fechou os olhos para escândalos de corrupção, como, por exemplo, o consórcio Nordeste, que são indícios fortíssimos dos relatórios aí da CGU. Aliás, tem um requerimento aprovado para se trazer o ministro Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, que coordenou aí 53 operações mostrando esses escândalos, e ele, pela pauta dessa semana, não foi incluído. Ou seja, espero que a CPI corrija esses rumos no início, porque o ano passado, aliás, no semestre passado todo, ela não quis investigar esses indícios dos bilhões de reais enviados para estados e municípios. Senador, falando de materialidade, o quanto a CPI já avançou nesse sentido, o quanto ainda falta avançar pela sua visão e avaliação? Falta avançar muito com relação à materialidade. É tudo muito narrativas, né? O que a gente tem visto aqui, nada ainda de resultados concretos que possa, pelo menos no que a CPI quis olhar até agora, que é com relação ao governo federal. E eu digo isso com muita serenidade, porque não faço parte nem da base dos oposicionistas e nem da base dos governistas. Tento fazer um trabalho independente, o que está difícil, porque hoje em dia parece um fla-flu, né? Você tem que ser contra um ou a favor do outro. Então, olha a que ponto chegou a nossa cegueira política, né? O radicalismo, as polarizações. Mas eu acredito, eu sou um otimista por natureza, tenho esperança na capacidade de reflexão dos senadores, que a gente possa fazer um trabalho sem essa escalada que aponta aí com quebras de sigilo, inclusive de grupos, de veículos de comunicação, perseguição a jornalistas, só porque pensam diferente da cúpula da CPI. Isso é muito perigoso. Isso é um precedente que pode causar danos, porque são as liberdades individuais garantidas pela Constituição, são a liberdade de expressão, né, que é fundamental na democracia. Então, acho que a gente está precisando de diálogo na sociedade, de pacificação, e para isso vamos precisar tanto que os senadores deem exemplo na CPI, fazendo um trabalho justo, o que não estamos vendo na CPI, como o presidente da República também, sem ameaças. Se a eleição não for do jeito que ele for, não vai ter eleição. Eu também não concordo com esse tipo de postura, embora seja particularmente favorável ao voto auditável, porque eu acredito que é um passo a mais, é uma evolução no processo democrático no Brasil, e a pergunta não é nem por quê, é por que não, já que tem uma parcela da população, que não é pequena, que de forma legítima quer uma eleição mais transparente e com mais segurança.
Voltando à CPI da pandemia, que retorna aos trabalhos amanhã, eu queria uma análise do senhor, né, sobre a interlocução dos componentes da CPI, da qual o senhor faz parte, né, integrante que fazendo parte da CPI da pandemia, a interlocução com o vice-presidente, com o presidente, quanto à análise dos depoimentos que já foram colhidos até aqui, especialmente em relação às denúncias de prováveis irregularidades na compra da Covaxin. Olha, essa interlocução é que está muito complicada, né? Está muito difícil, infelizmente, né? Eu acredito que, por mais que a gente tenha visões diferentes, eu acho que o diálogo faz parte do processo de busca pela verdade, né? E o relacionamento entre os colegas. E essa CPI, ela virou um pouco de um campo de batalha, o festival de horrores que a gente viu, com depoimentos, ameaças de prisão de depoentes, tentativa de humilhação de médicas que passaram a vida defendendo, né, salvarem os seus pacientes. Nada justifica. Se a gente pensa diferente dessas pessoas, eu acho que o caminho é outro, o caminho é de respeito, é a regra da boa convivência. Então, infelizmente, não está havendo esse diálogo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo claro para você. No dia que os prefeitos estavam na pauta da CPI, né, prefeitos que foram visitados pela Polícia Federal com escândalos de desvios de recursos públicos. A CPI, a cúpula da CPI, já tinha divulgado para a imprensa, já tinha divulgado para a população que seriam ouvidos os prefeitos, e na hora da votação dos requerimentos, tira. Não dá uma satisfação. Até hoje não voltamos àquele momento da votação desses prefeitos. O Supremo Tribunal Federal, por um lado, diz que a gente não pode ouvir os governadores ou que eles não precisam dizer a verdade, ou seja, o Poder Judiciário Supremo, que mandou o Senado abrir essa CPI, ele mesmo atrapalha o nosso trabalho que a gente quer fazer, legítimo, de rastrear a corrupção onde quer que ela esteja, seja no governo federal, mas isso aí o caminho está liberado, mas nos estados e municípios é um silêncio ensurdecedor, muito pelo contrário, são obstáculos montados. Então a coisa não está equilibrada, está carecendo de uma reflexão, e eu gosto muito de uma frase do grande humanista, pacifista Chico Xavier, que dizia o seguinte: embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos, a partir de agora, construir um novo fim. Eu espero que essa CPI encontre o rumo, que ela pare de andar em círculos, patinando por um projeto de poder para simplesmente paralisar o país, né, e que tem necessidade de reformas por interesses politiqueiros. E volte ao propósito da CPI, que é investigar tanto a União como estados e municípios. Não custa a gente lembrar que são 2 requerimentos que deram origem a essa CPI. Um do senador Randolfo Rodrigues para investigar eventuais ações e omissões do governo federal. E o outro, que é meu, assinado por 45 senadores, mais da metade da casa, que quer investigar o governo federal também, está lá no meu requerimento, mas os bilhões de reais que foram de verbas federais para estados e municípios. Mas isso aí, a CPI faz aquela coisa que bota a mão aqui, fecha os olhos, bota na boca, né? Não quer falar sobre esse assunto. Isso está pegando mal e derretendo a credibilidade dessa CPI junto à população. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um dos integrantes da CPI da pandemia, que retoma os trabalhos amanhã lá em Brasília, e você vai acompanhar todos os detalhes aqui no Band News. Senador, obrigada pelo seu tempo, bom retorno aos trabalhos amanhã. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho independente, pela busca da verdade que vocês estão fazendo. Muita paz. Igualmente.